No quarto áudio a seguir da série O Mundo de Estefânia, do nosso canal Entre o Céu e a Terra aqui no YouTube, a própria Estefânia conversando informal e espontaneamente com seu pai Dickler na Itália, em 13 de julho de 2019, estando presente também a sua mãe, Norma, discorre sobre uma nítida sensação, certeza emocional que a acompanha desde a sua mais tenra infância, de estar sendo sempre observada ou assistida na sua vida, assim como todas as outras pessoas também o estariam por uma enorme plateia de bilhões e infinitas pessoas, como se o universo todo fosse construído tendo como seu centro um palco, em que cada pessoa fosse um personagem representando nesse palco para essa plateia infinita o papel próprio da sua própria vida. Bem mais tarde, já adulta, percebeu que a sua visão do mundo e da vida não era conscientemente compartilhada pela grande maioria das pessoas. A referida sensação de estar sendo sempre observada sempre foi muito natural para a criança Estefânia. Na medida em que seu senso crítico e reflexivo foi se desenvolvendo, Estefânia buscou esmiuçar ou encontrar um sentido por trás dessa sensação, aparentemente tão particular ou diferente sua, de estar sendo sempre assistida, observada por bilhões de olhos dessa plateia universica gigantesca. Volta e meia, quando tinha por volta dos 4, 5 anos de idade, hoje ela já adulta se lembra e vê nitidamente aquela criança, imaginando, vivendo façanhas que pudessem arrancar aplausos daquela plateia sem limites. E isso, quando atingia esse seu objetivo, fazia com que ela se sentisse muito feliz. Belas fantasias apenas de uma criança? Hoje ela pensa e questiona essa visão simplista. Muitas daquelas visões e imaginações acabaram se tornando realidade em sua vida. Portanto, foram meras imaginações ou já era a construção do seu futuro? Por outro lado, em contrapartida, com o passar do tempo, o choque de uma outra realidade começou gradativamente vir a seu encontro, fazendo-a consciente de que as demais pessoas, de um modo geral, não pensavam, não viam o mundo e a vida assim como ela. A grande maioria considerava suas vidas tais como elas as viviam, como se fossem o que pareciam ser à primeira vista externamente, e não como ela, para quem a vida era apenas uma verdadeira peça de um grande teatro, com seus personagens, pessoas, atores, como ela, representando seus diversos e variados papéis de filha, irmã, colega, estudante, professor, médico, operário, advogado, enfim. Mas tudo, na verdade, para Estefânia não passava de uma representação, de uma encenação, tendo a humanidade e muito mais de observadores público, assistente extremamente interessado, bem como um universo inteiro construído e arranjado circularmente em torno do palco particular da vida de cada pessoa e dos relacionamentos com os quais ela estava envolvida. Esse modelo natural de visão da vida, que brotou espontaneamente desde o início de sua infância para Estefânia, também em determinadas circunstâncias criou para ela alguns embaraços, perplexidades, desconfortos e até mesmo problemas. Às vezes ela não conseguia compreender ou entender como que determinada situação podia estar trazendo tanta confusão ou mesmo desequilíbrio emocional para algumas pessoas, se tudo aquilo na verdade não passava de um teatro, se tudo aquilo na verdade era uma mera representação e nada daquilo realmente era o que parecia ser. Imaginem que confusão para essa criança à medida que ela percebia visões e comportamentos, considerações e avaliações tão diferentes dos seus. Isso fazia com que ela valorizasse às vezes de uma forma completamente relativizada, com muito menos importância, o que as suas amigas ou coleguinhas de escola consideravam o fim do mundo, ou algo muito ruim, muito grave, uma verdadeira desgraça, uma nota ruim, por exemplo, em determinada matéria do seu currículo escolar. Muito reflexiva, lia muitos livros, interessando-se pelos mais diversos assuntos, desde sobre a experiência de vida de pessoas mais velhas do que ela, até por filosofias ou explicações que pudessem de algum modo confirmar ou mesmo infirmar aquela sua visão da vida do seu papel das pessoas, que brotou nela naturalmente desde a sua mais tenra infância. Qual não foi a sua feliz surpresa quando, juntando as peças desse grande quebra-cabeças, que é o da formação de um modelo que pudesse lhe satisfazer de interpretação e entendimento do mundo e da vida, que Stefania acabou encontrando algumas visões e explicações que confirmavam exatamente e em grande parte aquilo que ela imaginou e sempre considerou como sendo verdadeiro desde a sua infância, e que acontecia de fato e realmente, segundo ela, para todos nós no drama, epopeia, aventura ou da odisseia do desenrolar e desenvolvimento das nossas próprias vidas aqui na Terra. Talvez as experiências de Stefania na construção do seu modelo de mundo possam somar ou acrescentar algo de bom que você também pensa sobre a sua existência e o significado de sua compreensão e visão do mundo. Então, agora vamos continuar aqui conversando com a Estefânia, hoje dia 13, do 7 de 2019, aqui em Badia, Polesine. Uma tarde maravilhosa, sábado, e nós estamos aqui contando sonhos. Estefânia, tem uma experiência que você me contou uma vez, não sei se você se lembra, que eu achei muito incrível aquilo. Você era, segundo você, né? Você era bem criancinha, assim, andando naquela estrada lá da chácara, né? E que você tinha a sensação nítida
que estava sendo observada, filmada, que tinha uma plateia e tudo. Eu até perguntei para você algumas coisas, você falou, parece que não é verdade assim que a gente está vivendo mesmo. Parece que é tudo um som, assim, um filme, um cenário, alguma coisa assim. Não sei se você se lembra disso. Lembro bem. Na verdade, essa sensação sempre me acompanhou. Desde pequena, eu tinha a impressão que tinha sempre uma plateia assistindo tudo que a gente estava fazendo. Não só eu, mas todo mundo, né? Como se a nossa existência, de todas as pessoas, estivesse sendo assistida por uma plateia enorme, muito grande, assim. Não sei, na minha cabeça, a impressão que eu tinha eram bilhões, trilhões, uma plateia enorme, enorme, Nossa, assistindo espetáculo. o que a gente estava fazendo. Eu sempre tive essa sensação, especialmente quando eu estava sozinha. Então, não só naquele dia específico, essa sensação me acompanhava, né, na minha rotina, mas mais quando eu estava sozinha, assim, eu lembrava disso. E eu tentava, na minha cabeça de criança, esmiuçar um pouco isso, assim, por que eu tenho essa sensação, vinha essa imagem da plateia na minha cabeça, eu tentava esmiuçar, assim, por que eu sentia isso de que estavam observando a gente, se isso tinha algum sentido mesmo. Eu tentava mentalmente, assim, desenvolver isso, mas eu não conseguia avançar muito, só que acabei me acostumando a conviver com essa impressão. Eu tinha a sensação de que sempre tinha uma plateia assistindo tudo que a gente estava fazendo. E você acha que isso aí, de alguma forma, assim, te fez em determinados momentos, sei lá, jogar para a plateia ou você vivia a sua vida sem dar, sem dar bola para isso? E que tipo de reflexão assim que isso gerava em você? Porque às vezes a gente joga para a plateia, né? A gente encena alguma coisa e quer aplauso, às vezes, entendeu? Quando eu era criança, bem criança, porque Chegou a representar algum papel assim, meio que interagindo com essa plateia? Ou... quando eu era criança um pouco sim, por causa que isso eu lembro bem desde nova, acho que com uns 5 anos, 4, que se eu puxar bem da memória eu já lembro de ter sentido isso. Então, quando eu era mais nova, sim, eu já cheguei a interpretar conscientemente para essa suposta plateia que assistia, só que isso muito na mentalidade da criança, assim, né? Daí eu meio que brincava fazendo coisas divertidas, ou dançava. Eu lembro que eu dançava, inventava musiquinha. Eu lembro que um dia naquela parte do bosque que dá ali na caixa d'água, só que mais para baixo, onde tem aquelas torneirinhas que hoje estão destruídas, que tinha aquela caixinha de tijolo, Registro? tijolo assim. Eu lembro que eu tava ali e meio embaixo das árvores que tinham ali. E eu tinha muito vontade de voar, assim, de sair voando, de correr, abrir o braço e voar, assim. E aí eu lembro que teve um dia que eu que eu tava com tanta vontade de voar, e daí eu quis fazer alguma coisa que se aproximasse ao máximo disso, e eu comecei a tentar dar impulso, assim, com o braço aberto para tentar voar. E eu lembro que eu pensava, poxa, se eu tivesse um pano, uma coisa assim para fazer uma asa, né, que me desse Leonardo da um Vinci. impulso para cima. E aí eu imaginei como se eu tivesse, eu pensei, nossa, se eu tivesse uma saiona, assim, eu podia, tipo, levantar essa saia, fazer como se fosse a asa para voar. E aí eu inventei uma música, daí fiquei meio correndinho e aí eu cantava assim: levante a saia pra poder voar, levante a saia pra poder voar. Se ainda não deu pra voar, espere mais um pouquinho que eu vou lhe falar. É muito fácil você fazer, basta me acompanhar.
Levante as saias pra poder voar. Levante as saias pra poder Essa eu voar. nunca Então, nunca tinha ouvido você essa não musiquinha. lembra? Não, Os meninos devem a lembrar. musiquinha eu nunca ouvi. A Fina achava engraçado isso até. E aí, por exemplo, desse dia eu fiquei meio brincando e achando que eu estava fazendo algo para a plateia também. Então isso foi um exemplo de uma coisa assim que eu fiz. E aí quando eu fui ficando mais velha e essa sensação me acompanhava, mas eu sempre questionei muito assim, né? Eu não me rendia a isso porque eu também achava meio estranho. E aí quando eu comecei a ficar mais velha, às vezes eu me entregava muito para essa sensação e tinha muito a impressão que era tudo uma encenação, muito, especialmente na adolescência. É, é, Aí eu tinha um pouco de dificuldade de levar algumas coisas a sério. Eu achava que a escola era de brincadeira. Eu não ligava muito para uma nota que estava no boletim, tipo, aquilo para mim, eu achava que era, sabe assim, uma Não, avaliação. não é de verdade. Eu pensava, é uma avaliação de uma pessoa, mas o que, que isso significa? No fundo, nada, assim, pra mim não. Então, assim, aí eu testava, eu fiz muitos testes de realidade, tipo, até onde eu podia ir e o quanto eu afetava aquele drama que estava acontecendo. Então, eu fiz muitos, tipo, reality test, assim, Ensaios. o que acontece se eu fugir de casa? Tipo, o que acontece se eu. Sei lá, eu ficava testando, assim, né? Se eu falar para uma pessoa, para um professor, alguma coisa, se eu. Tipo, eu ia provocando situações para ver o efeito que aquilo causava nesse drama, assim. Isso Sim. na adolescência. Então eu ficava testando muito, tipo, ação, reação, o que acontecia. É... Aí eu acho que, tipo, quando eu fiquei mais velha um pouco, eu lembro que teve um período que eu fiquei meio depressiva, que eu... Teve uma noite em específico que eu... Porque isso sempre me acompanhou, essa sensação de ser observada, e eu ficava tentando elaborar isso sozinha, assim, e às vezes não conseguia chegar a lugar nenhum. Aí tinha uma noite que eu peguei e concluí, a gente já estava na casa nova, eu tinha já então uns 16 anos, por aí. Não mais, né? Eu já estava na facul, então eu devia ter mais de 20. E aí eu concluí, objetivamente falei, não tem uma plateia assistindo, vamos ser realistas, é impossível que isso aconteça, não é fisicamente possível, não existe uma outra dimensão onde tenham milhares de pessoas, não tem sentido nenhum, não tem como, essa vida é real, isso aqui existe, eu encosto nas coisas, elas são duras, meu corpo tá aqui, se eu me machucar vai sangrar, isso aqui é real, então é a vida. E aí eu, tipo, rejeitei a sensação da plateia Da e isso ilusão. me fez me sentir muito deprimida, assim, depois, por causa que daí parecia que a vida não tinha sentido, parecia que a gente estava aqui fazendo nada para morrer e que, tipo, tudo que a gente ia fazer não ia adiantar, porque ia acabar e mesmo que a gente deixasse uma grande obra, o nosso nome ficasse tipo, Jesus lá, que 2000 anos a gente fala da pessoa. Mesmo assim, eu pensava, depois de mais um tempo, aquilo vai ser destruído ou deturpado, enfim, a gente vai, todo o rastro vai desaparecer, né? E eu tinha lido naquela época no livro do Carl Sagan, que daqui milhares de anos o Sol iria explodir, né? E engolir a nossa... Acho que afetaria o nosso sistema solar e assumir. Então, assim, eu realmente não via sentido por que a gente ficava se preocupando com as coisas e fazendo tanta coisa, sendo que no fim o sistema solar não ia existir mais, sabe? Tipo, então, foi um período meio deprimente. Eu lembro que eu até falei isso pra mãe, assim, de manhã pensa que você tá amadurecendo, as coisas que você achava legal fazer quando você era criança você não acha mais. Aí a mãe me deu os livros da Senhora de Avalon nessa época. Eu me apeguei muito nos livros porque eles foram uma válvula de escape para essa angústia. Daí a mãe me deu um, né? Ela deu a Senhora de Avalon, eu amei. E aí eu resolvi comprar, aí eu pesquisei e vi tinha uma sequência, né? Tinha um antes da Senhora de Avalon
e tinha de uma obra, acho que com mais 4 livros de sequência. Eu li todo, eu li Senhora de Avalon mais de uma vez, que a mãe deu, e daí li todo o livro da obra, esqueci o nome da autora agora. Então me ajudou, assim, nesse período. Legal. E aí mais pra frente teve um dia que a sensação de eu estava lendo muito Aldous Huxley, a filosofia perene, estava lendo Krishnamurti, comecei a ter contato com o material do Alan Watts, e aí eu comecei a entender certos conceitos da filosofia oriental, que eu achava que eram, de certa forma, uma descrição daquela sensação que eu tinha Sim. de estar sendo assistido. Só que daí eu comecei a ver com esse filtro da filosofia oriental. Deu, nossa! Tipo, aí eu ressignifiquei, né, aquela sensação que eu tinha e me abri, digamos, para isso de novo, já é mais para frente. Então, então ainda hoje eu tenho isso, só que daí eu encaro pelo filtro da filosofia oriental, como se essa grande plateia, que eu tinha a impressão que eram bilhões de pessoas, como se essa grande plateia fosse, na verdade, a consciência universal, né, que vê tudo. Então, realmente, é uma plateia com bilhões, por causa que são todas as mini consciências unidas. E com esse conhecimento da filosofia oriental, traz muita questão dos opostos, que sempre estão presentes, né, a todo o espectro de emoções humanas. Todas as emoções muito boas, elas têm um equivalente, digamos, visto, né, como negativo, pelo menos para a nossa percepção dual. Todas as pessoas têm o lado luz e o lado sombra, né, não adianta. Então isso veio muito, a questão dos opostos. E eu comecei a entender muito a nossa existência aqui exatamente assim. Aí eu tive aquele sonho depois, isso já, sei lá, 4 anos atrás, 3 anos, que eu sonhei que que a gente era um espectro mesmo de consciência e que num lado que equivalia para mim na expiração, na exalação, quando você solta todo o ar, tipo, soltar todo o ar do pulmão até você não conseguir mais, assim, solta. Você vai sentir uma pressão muito grande, né? Porque pro ar sair você tem que apertar a barriga, você tem que fazer pressão pro ar sair. Então você sente uma pressão muito grande, você se sente apertado, comprimido, tipo, uma coisa minúscula. Então no sonho era como se nosso senso de persona fosse a exalação no máximo. É aquela parte mais apertada do espectro, assim. Ela aí chega a consciência individual, porque ela está muito apertada ali, ela individualiza. E ao nosso oposto, né, seria a inspiração, quando você vai enchendo. E se você for ver, digamos assim, se você tem uma boa capacidade pulmonar, se você encher o ar, e você souber controlar, né, essas técnicas de respiração de yoga, se você for inspirando bem lentamente, constantemente, tipo inspirar, mas bem devagarinho. Tipo, solta todo o ar e inspirar bem devagarinho e deixar encher. Se você for ver, quase você consegue fazer infinito, assim, só que de uma hora, tipo, o corpo não aguenta e exala. Mas se você, né, fizer uma técnica tiver bem relaxado e fizer uma inspiração bem lenta, mas bem lenta, que chegue a durar quase 1 minuto, assim. No sonho, o nosso, então, oposto do lado comprimido e pressionado, que é a exalação, que é o nosso senso de persona, de self, o oposto seria a inspiração, com essa expansão, e que pode chegar ao infinito. Então, eu comecei a ver essa plateia assim, como se fosse essa grande outro lado do espectro da consciência. E que daí
quando todo mundo está exalando e quando a consciência individual, digamos, universal está exalando, ela tipo se manifesta nas nossas personas, né? E quando ela inspira, ela vai pro infinito, né? E daí não tem essa mesma... O tempo é diferente, a percepção da passagem do tempo, não tem ontem, agora e amanhã, tudo na verdade daí nesse lado do espectro é simultâneo, né? Tudo que já aconteceu e que vai acontecer está ao mesmo tempo. Então, quando alguém consegue chegar quando alguém consegue pôr esse filtro mais expandido, a pessoa percebe que, na verdade, o sistema solar já foi comido pelo Sol, já o buraco negro já sugou tudo, já o universo já não existe, acabou. É o fim, não existe nada, é o nada. Só que ao mesmo tempo nós estamos aqui, porque não tem limite temporal, né? Nesse outro lado não tem, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui, na verdade a gente já morreu, tipo, esse corpo já morreu, já apodreceu, a Terra já foi engolida pelo Sol, o sistema solar acabou e o buraco negro comeu tudo. Então, daí eu tive esse filtro, né? Isso, então, ajudou a ver que é só uma questão de onde a gente põe o foco de consciência. Legal. Muito bom. Excelente. E se você gostou desse diálogo de Estefânia com seus pais Dickler e Norma, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com quem você gosta e que você acredita que possa se beneficiar dessa mensagem e se inscreva no canal. Caso você queira ser notificado sobre os novos vídeos, lembre-se de ativar o sininho.